Olha, semana passada eu tinha até prometido que ia fazer lives com os meus convidados de agora, mas no final das contas a gente falou assim, puxa, não, vamos fazer diferente, vamos convidá-los para uma pauta aqui para toda a turma que está acompanhando a televisão. Então hoje a gente vai receber novamente dois queridos que estiveram semana passada para a gente continuar o assunto sobre saúde mental, mas falando um pouquinho da era digital, que sem dúvida nenhuma trouxe vantagem, mas também muitos desafios, né? Muitos desafios. O uso excessivo de smartphone, o acesso constante às redes sociais, a quantidade de aplicativo, a inteligência artificial. Ai, meu Deus. E aí vem ansiedade, estresse. E os estudos mostram, gente, que pode de fato afetar, inclusive, a liberação de hormônios relacionados ao bem-estar, como dopamina, serotonina. A gente vai entender melhor toda essa história conversando com eles. Eu recebo hoje o psiquiatra Dr. Khalil Doualib e a psicóloga Viviane Silva. Sejam bem-vindos. Obrigada por estarem aqui novamente. Que honra. Foi rápido, né? Então vamos sentar aqui para conversar. A gente falou um pouco na semana passada sobre saúde mental e é impressionante, mas as pessoas gostaram muito. Eu fico muito feliz porque o que eu percebo da nossa audiência é que ainda existe muito preconceito e ainda existe uma dificuldade de acesso à saúde mental muito grande, né? No caso da psiquiatria, eu acho que tem mais preconceito até do que acesso. E eu vou falar para vocês uma coisa, sei que vocês me acompanham, que vocês gostam de mim, que vocês falam, puxa, aprendo tanto com você, Cláudia. Eu tenho um psiquiatra, que por sinal é esse aqui, tá? E não é problema nenhum, pelo contrário, eu tenho uma cabeça, eu tenho uma saúde mental, eu tenho um psiquiatra, eu tenho um cardiologista, eu tenho um ortopedista e por aí vai. Eu atualmente não tenho uma psicóloga, mas eu amo. Terapia é uma coisa que transforma a gente, faz a gente crescer muito, né? Então, em breve terei também, novamente, já tive várias vezes, mas eu acho que é importante fazer terapia. Mas vamos lá, doutor, vou começar com o doutor Khalil, porque eu queria que a gente retomasse um pouquinho o assunto da semana passada, que é a saúde mental. E a gente falou de várias coisas que podem complicar aí a nossa saúde mental. Esse excesso, essa tecnologia, essas novidades, elas podem gerar algum tipo de transtorno? Olha, isso é novo, porque na verdade a tecnologia veio vindo, teve uma grande evolução, sem dúvida, mas nessa última década explodiu a internet, explodiu, todo mundo hoje tem um ou dois celulares. Nós temos o maior número de celulares do que de habitantes no mundo. Então isso é algo muito delicado. Todos com acesso à internet, todos ficando horas na internet. Então este estudo ainda sobre o impacto é algo que nós estamos vendo cada vez mais e de uma forma delicada, porque a internet trouxe um acesso muito interessante. Eu estava me perguntando ontem como é que a gente vivia sem. Como é que a gente vivia sem? A gente pega para ver o caminho que nós vamos fazer. Antes era uma lista horrível telefônica que a gente abria para achar as coisas. Hoje está tudo aqui nesse celular, que é um grande computador. A gente acessa tudo e todas as informações que a gente tem disponível, né, Cláudia? Você acessa qualquer informação. E agora com a inteligência artificial é um segundo grande salto disto. Um grande salto porque estão vindo respostas rápidas para qualquer questionamento. Esse é o lado benéfico, né? Se eu quiser ir a algum lugar, eu uso um aplicativo e chego no melhor caminho. Mas será que tem um uso deletério disso? Um uso pesado, um uso delicado? E infelizmente sim. Desde pessoas que ficam muitas horas jogando, e isso com patologias em relação a isto, pessoas que não conseguem se ver em alguns momentos sem a internet ou sem o celular e que ficam transtornadas, e pessoas que acabam tendo uma outra complicação que até inverter o dia pela noite. Você estava falando agora de dormir bem, a importância de dormir bem. Nós temos cada vez, principalmente adolescentes, trocando a noite pelo dia. Isso tem um déficit na escola. A escola hoje tem um impacto muito grande. Você tem relatos de diretores e de professores que adolescentes ficam dormindo em sala de aula. Mas, na verdade, passaram a noite acordados. Então, nós temos várias questões delicadas e esse assunto
o assunto do dia, né? Perfeito. Sempre que a gente fala de eletrônicos, a gente acaba mirando para os adolescentes. Eu gosto sempre de trazer um pouco para a gente, porque eu já não sou mais adolescente, e eu já me vi em situações de ficar fissurada no celular. Não em rede social, mas, por exemplo, eu adoro viajar. E aí, eu acho uma delícia procurar o lugar para eu viajar. E descobrir qual é o hotel mais legal, mais gostoso, mais barato, E aí isso vira uma loucura, porque também fico como se fosse um jogo. Eu vou olhando, e aí eu vejo o outro, e vou fuçando, e isso vai me estimulando. E eu percebo que isso mexe comigo internamente, quimicamente. O que acontece com a gente nesse momento? Adrenalina. Dispara adrenalina. Dispara adrenalina. A mesma do joguinho. Isso, a mesma do jogo, a mesma quando a gente tem uma situação de muito prazer. Então, o prazer está ligado com este neurotransmissor, que é a adrenalina. E nós disparamos a adrenalina. Isso dá um sistema de recompensa muito grande, você se sente muito bem, né? É uma delícia. Olha, encontrei a melhor oferta, nossa, que lugar bacana que eu vou poder visitar, que eu vou poder estar indo. E é isto é extremamente excitante para algumas pessoas, alguns assuntos, para outras. Pessoas têm isso às vezes com comida, outros com jogos, outros com várias questões delicadas. Então, essa adrenalina, ela é viciante. E essa é a grande questão que a gente está falando aqui. Porque utilizar a internet para achar um caminho é fantástico. Utilizar a internet para achar um hotel, um local, é fantástico. Mas isso, para algumas pessoas, se torna patológico e precisa ter esse ganho, essa recompensa o tempo todo. E aí é patológico. Perfeito. Aí, Viviane, como que na terapia vocês conseguem trabalhar para chegar na raiz desse problema? Porque algumas pessoas ficam num estado eufórico, como eu acabei de contar, né? Eu procurando hotéis ali, e outras ficam nessa euforia e querem ficar assim para sempre e vira um vício. Como é que é esse trabalho para descobrir o que é que está gerando? Eu vou ser repetitiva igual a semana passada e vou falar de novo do autoconhecimento. Não que você, por exemplo, não tenha o seu autoentendimento quando você vai para a viagem, mas você já conseguiu detectar que isso te desperta esse prazer, essa recompensa, né? Muitas vezes a pessoa vem para a terapia com essa questão e ela não sabe o que isso está despertando. Então, por isso é importante a gente começar a trabalhar como que começou, de onde vem, quais são as sensações. Então, nós temos hoje na terapia as pessoas que vêm sem saber denominar o que sente. Eu sinto algo que eu não sei dizer o quê. Então, a gente começa no beabá, que a gente fala muito da psicoeducação, que é poder trazer essa parte educacional mesmo, emocional, poder começar a nomear as emoções das pessoas e aí essas sensações que elas vão sentindo. Então, a falta desse entendimento de si e o entendimento do que busca, do que dá prazer, do que realmente desperta essa adrenalina, do que ativa a dopamina, por exemplo, porque as redes sociais vão também trabalhar essa questão do neurotransmissor, que é a dopamina, que também é um outro neurotransmissor de recompensa, de prazer. Então, quando a gente vai se entendendo, é impossível eu não entrar nessa seara, tá, Claudinha? No sentido de a gente precisa entender quem somos nós, por que eu utilizo o celular, por que é muito mais interessante eu ver determinado conteúdo, por que na hora que eu estou fazendo a viagem me desperta essa sensação de quase uma caça ao melhor hotel, né? Então, a gente vai trabalhando muito tudo isso com o paciente a partir do histórico dele, do dia a dia, do histórico familiar, do que ele busca ali, do que ele tem de propósito para a vida dele e o que ele tem de sentido da vida. Eu costumo dizer sempre sentido no sentido de sentir e no sentido de direção, no sentido de significado mesmo da vida. E aí os eletrônicos, principalmente hoje em dia o celular, a inteligência artificial, ela vai trazer também esse tipo de acesso a nós, porque a gente consegue, outra vez não, muitos anos atrás,
atrás eu andei com um amigo meu, ele estava no Louvre e eu andei pelo computador com ele no Louvre. Ó, estou nesse momento nessa sala, vai para essa sala. Então, isso é interessante, porém eu entender que isso não é o real. E aí nós vamos trabalhando o que é o real para a pessoa, o que é o virtual e o que é que está trazendo essa virtualidade para essa pessoa. Ouvindo você falar, eu fico pensando que a gente tem essas possibilidades e se a gente encontrar o equilíbrio nessas possibilidades, está tudo certo. É isso? Sem dúvida. Nós temos, por exemplo, vamos mudar um pouquinho, só para entender isso. Por exemplo, eu gosto de coisas limpas. Isto não é um toque. Agora, quem tem toque, quem tem uma doença, toque, ele quer tudo arrumadinho, tudo assim. Atendi um garoto outro dia que ele tinha que a comida dele ser entregue por uma pessoa do aplicativo. Ele só aceitava que a entrega fosse com aquela pessoa que ele dizia, essa pessoa não vai contaminar a minha comida. Então, veja que aí é um extremo. E isso é muito delicado. Por exemplo, jogar um joguinho no celular é uma coisa prazerosa. Todos gostam, né? Escolha o joguinho que você gosta, você vai gostar. Mas tem alguém que não sai de lá horas. Tem pessoas, eu estou atendendo um menino, que fica dias em jogos, jogando pelo celular. Ele fica dias. Ele diz, eu finjo que eu trabalho. Eu fico lá na empresa que eu tenho que trabalhar, eu estou com o computador aberto e eu estou com o celular aqui do lado. E eu estou jogando, eu estou apostando, eu estou jogando. Então, veja, o excesso é delicado. Quando você perde o controle, quando você não tem domínio, aquilo deixa de ser uma opção para você. Esse é o conceito de doença mental. Quando aquilo deixa de ser uma coisa prazerosa e passa a ser algo obrigatório. Quase que escravidão, né? Doutor, eu vou deixar uma pergunta no ar, eu vou dar um recadinho e volto para a resposta. A pergunta é, como a psiquiatria trata um caso como esse? Tá bom? A gente volta já já. Vamos lá. Doutor, quando esse prazer de fazer uma coisa que poderia ser simples, como eu, que jogo buraco com meu pai, um beijo pro meu pai, que sempre assiste o programa, ele lá no Rio, aqui em São Paulo, e que a gente vai continuar jogando sempre, né, pai? E como é que vocês jogam? Pelo celular, maravilhoso. A gente joga e depois, normalmente é ele que ganha, ele ainda me zoa um pouco e agora a gente está fazendo uns poeminhas para zoar um ao outro, mas tem que ser rimado. Opa. É a coisa mais linda. Mas enfim, isso nunca vai virar um vício, isso é um prazer, uso, né? Que tem começo, meio e fim, tem bom uso. Mas e quando as coisas extrapolam, a pessoa perde a mão e vira vício? Então, você falou de limite, né? Então, ter limite é algo extremamente importante em tudo, né? Ter rotina estrutura a vida. Rotina não é só ruim, ter limite em tudo. Então, veja, por exemplo, vamos pensar, às vezes a pessoa em casa está dizendo, mas como é que eu faço com o meu filho? Eu tiro o celular? Eu não deixo usar? Como é que faz isso? Todos os estudos, eles são bem interessantes. Eles estão dizendo que nós deveríamos ter um tempo e um horário de acordo com a idade. Isso seria o ideal. Que até 10 anos tentasse se evitar a todo custo as telas. O iPad, o iPhone, então se tirasse até 10 anos de idade. Isso as escolas, os estudos da Harvard têm mostrado isso. Isso é quase impossível, já que algumas escolas hoje até usam esse método para educar. E aí isso é delicado. Porque também tem uma questão delicada de trazer muita informação. Hoje, os estudos nas várias áreas, eles trazem uma carga que é enorme, que é maior do que tinha antes. Mais informações, fazem pesquisas, então você vai pesquisar isso aqui em geografia, isso daqui em não sei o quê, e aí se utiliza muito as telas. Mas o ideal, segundo as pesquisas educacionais, deveria se manter em algo até 10 anos, se evitar o máximo possível. A partir daí, se imagina que deveria se limitar a carga de horas e hoje os controles são possíveis. Você sabe, você controla quantas horas se fica na frente de uma tela e os próprios programas e os fornecedores trazem isso, recurso
seja no tablet, seja no celular. E aí você consegue ter isto. Qual que seria uma carga horária razoável? Então, se imagina 2 horas ao dia e não mais do que isso. Para ser usado, pode-se usar as 2 horas seguidas, pode-se usar parcelados, mas 2 horas ao dia seria algo que não teria tanto malefício. Então, seria algo interessante. E nisso, incluindo o teu hora de pesquisa, porque mesmo quando você está pesquisando, você está muito ligado na tela e na interação com a tela, e isso gera prazer, isso gera descarga de neurotransmissores, e isto nos deixa ligados nessa tecnologia. Então, 2 horas seria uma hora para você fazer trabalho, você pesquisar o que quisesse e poder jogar também se você quisesse. Por que não? Não tem nenhuma questão ruim com isto, mas uma carga horária de 2 horas. Quando a gente vai para o mundo do adulto, aí nós temos que fazer uma seguinte distinção. No que seria trabalho, algumas pessoas trabalham na frente da tela o dia inteiro, né? Alguns trabalhos requerem isto. Então, o que seria trabalho e o que seria o fora do trabalho? E aí o fora do trabalho também deveria ser limitado a 2 horas. Então, tem essa diferenciação. E aí, quando se considera fora do trabalho, é a pessoa poder fazer, entrar no seu e-mail, entrar nas suas redes sociais, entrar em tudo. Mas uma carga horária de 2 horas parece que não seria danoso. Esse é o ideal, mas agora a pergunta foi, e se chega lá no seu consultório, de qualquer outro psiquiatra, uma pessoa completamente viciada já em tecnologia. Se chega, por exemplo, um dependente químico, eu acho que a psiquiatria tem uma conduta assertiva para isso. Se chega uma pessoa dependente de tecnologia, existe alguma conduta na psiquiatria? A primeira grande dificuldade é a pessoa chegar, porque ela não se dá conta. Então, quem vai se dar conta? Os pais, quando é uma adolescente, ou então não se dá conta. Às vezes eu recebo assim uma pessoa dizendo, olha, o meu marido, meu namorado, a minha namorada, essa pessoa é viciada, ela não sai disso, ela fica horas, mas a pessoa não se dá conta disso. É diferente de um dependente químico, porque aí você tem as questões ligadas à dependência química, seja do álcool, seja de alguma substância, você tem os malefícios, você tem todo o entorno preocupado com essa pessoa, mas muitas vezes com isso não. Vou te dar um outro exemplo em relação ao adolescente. Tem adolescentes que vão deitar cedo, 10 e pouco, 11 da noite, e na verdade não é real. Eles deitam, eles apagam as luzes, eles sabem o horário que os pais vão dormir, e aí meia-noite eles sabem que os pais estão dormindo, aí meia-noite eles colocam um despertadorzinho, eles acordam e ficam jogando até às 6 da manhã. Eles ficam nos jogos do meia-noite às 6 da manhã, e aí eles desligam às 6, porque aí sabe que a mãe vai entrar, vai acordá-lo para ir para a escola, e aí o rendimento cai, não consegue ficar acordado, não consegue ter relacionamentos sociais. Então, o que a gente tem que ficar atento? A essa pessoa que não está falando sobre isso. No adolescente é mais fácil, no adulto é bem mais difícil. Dar-se conta disto é muito difícil, por isso que é importante ter programa que a gente fale disto. Que a gente fale, acorde, atente para quantas horas você está. Agora, na verdade, a pessoa se dá conta, acho que como na dependência química, quando ela tem perdas, né? Quando a dependência afeta a sua vida social, quando ela tem perdas no relacionamento, no trabalho. E a dependência de tecnologia, ela também vai acarretar perdas, né? O rendimento escolar para um adolescente é o primeiro passo, depois o rendimento no trabalho é um segundo, as relações também podem ficar completamente destruídas, né, por conta dessa falta de relacionamento. Então, acho que eles se dão conta disso. E aí você deve sentir esse termômetro em terapia, né? Muitas vezes se dá essa sensação quando chega muito no limite. Então, e muitas vezes o doutor está falando dessa questão da dificuldade de perceber isso, até por conta da normatização que a gente tem. É muito natural hoje a gente ter o celular, a gente ter um tablet, estar o tempo todo conectado. Existe eu não vou lembrar agora a sigla, ela é em inglês, mas eu não lembro agora direito, mas existe um medo
Olha como a gente está em termos de comportamento. Existe um medo da gente ficar fora de saber o que está acontecendo no mundo. E aí isso faz com que a gente fique muito mais conectado, fique muito mais... Isso, a nomofobia, que é o do FOMO, né? Então, Mobilefobia. Isso. Então, assim, é esse medo de, não, eu não posso ficar sem saber o que está acontecendo, independente do que esteja acontecendo. E aí, nisso, a gente ultrapassa esse limite que você colocou, que o doutor está trazendo, e que eu comentei na semana passada, quando a gente vai para os extremos. Então, tudo muito em excesso. A internet veio para ficar, veio com uma contribuição maravilhosa, assim como a inteligência artificial também está vindo para ficar e contribuindo muito de forma positiva, mas a questão é o dispositivo aqui que utiliza esse digital. Então, é a gente poder entender qual é a minha limitação e por que eu estou buscando sempre estar conectado. Então, na terapia, a gente vai olhar para esse âmbito. O que é que faz, o que é que está te faltando, por exemplo, que você está buscando, fazendo essa busca incessante no mundo digital, no mundo virtual. Perfeito. E na psiquiatria, porque isso tudo não gera ansiedade, depressão e etc? Gera, claro. Sim. Gera insônia, Sim. gera ansiedade, sem dúvida nenhuma. E o que a gente está falando aqui é algo delicado, porque geralmente a rede social não frustra. Não frustra. Não. E quando frustra, é terrível. Terrível. Nós vimos há pouco tempo atrás uma situação que é pública, então a gente pode falar de uma garota que foi tida como sendo um envolvimento com o Whindersson Nunes. Foi terrível para ela. E ela recebeu milhares de situações delicadas, de comentários horrorosos com ela, e não adiantou ela negar, ele negar, ela negar, e dizendo que ela estava sofrendo com isso, a mãe publicando coisas que não era verdade, que ela não estava tendo um relacionamento. Isso foi tão terrível que essa menina se suicidou. Então veja o sofrimento de uma rede. Então era alguém que já tinha uma predisposição, ela já tinha tido tentativas anteriores de suicídio, ela já tinha um quadro depressivo de base, mas pegou essa menina e olha o que aconteceu. Então, isso é mais frequente do que a gente imagina. Não o suicídio por isso, mas o sofrimento por isso. Sim. Então, isso é muito delicado. A gente está falando de relacionamentos. Há uma semana foi lançado na inteligência artificial uma moça ideal. Uma moça ideal. Ideal. Em uma semana, ela teve 1 milhão de seguidores. Ela não existe. Ela não existe. É toda criada por inteligência artificial e ela se relaciona com 1 milhão de pessoas em uma semana. Eles têm uma namorada virtual. Eles ou elas. Têm uma namorada virtual. Em uma semana, 1 milhão de seguidores, namorados virtuais. Então, mas é que a relação não frustra. A pessoa não vai te colocar uma queixa, uma situação delicada. E isso é muito delicado, porque o mundo frustra. O mundo não é como a gente quer, as situações são delicadas, sabe? O relacionamento é delicado, nem sempre a pessoa fala aquilo que é adequado, que a gente gostaria de ouvir. E isso é muito difícil. Sim. Isso é muito triste. Esse é o lado negro dessa história. Não posso falar isso, desculpe. Né? Senão, né? Bom, mas o o lado negativo. Só para eu concluir negativo e disso. passar para a nossa parte de perguntas e respostas, não tem um medicamento que possa contribuir com esse tratamento? Tem sim. Tem sim. O tratamento, ele é múltiplo. Então, a orientação a essa pessoa, tê-la no que a gente chama de uma psicoeducação. Ele poder saber tudo que aquilo causa a ele, os malefícios, as situações delicadas. A segunda coisa é tentar expor-se menos. Isso, teoria de exposição, é básico. A terceira é psicoterapia. Uma psicoterapia para ressignificar a vida. E a quarta é utilizar uma medicação que possa dar esse prazer. Geralmente são pessoas muito sem prazer em outras coisas. Então, uma medicação que estimule adrenalina, dopamina, isso ajuda muito. Então, é uma conjugação de fatores e a medicação ajuda demais.
Perfeito, eu volto já já. E você que já mandou sua pergunta, segura aí que daqui a pouquinho a gente vai ter a resposta. Papo bom, né? De volta agora com perguntas e respostas. Já vou pedir para a produção colocar na nossa tela para a gente ir aprendendo. E é legal a gente prestar atenção, porque assim, por mais que não seja a sua pergunta, as respostas são para todos, né? Porque a gente é meio parecido, de certa forma, né? Sim. Qual é a diferença do psicólogo e do psiquiatra? Quem responde? Boa. Comece, vai. Olha, a psiquiatria, você faz medicina primeiro. Então, são 6 anos de medicina e depois 3 anos de psiquiatria. Então, você faz toda a área de estudar todas as questões do corpo, você está conhecendo todo o teu corpo como um todo, todas as reações, tudo que as patologias trazem. E aí, durante 3 anos, você estuda basicamente as doenças da mente, que é a psiquiatria. A psicologia, eu vou deixar a Viviane falar do que seria. Bom, a psicologia ela vai trabalhar e estudar o comportamento. Os profissionais de hoje estão se diferenciando, estudando a psiquiatria de uma certa maneira. Então, por exemplo, a rede social do Dr. Kalil é perfeita. Ela tem ali umas informações que a gente consegue acessar, não tão profundamente, mas que desperta a gente a ter este entendimento de como a gente funciona. Quais são os nossos comportamentos que pode gerar uma patologia psiquiátrica, por exemplo. Então, na psicologia, ela vai trabalhar sempre a questão do comportamento, das emoções, das sensações, toda essa parte da psique, dessa lógica cerebral que a gente tem de comportamento e de humanidade. Então, hoje os profissionais estão, né, os mais modernos, estão indo para a neurociência, por exemplo. Então, a gente tem neuropsicólogo, a gente tem neuropedagogo. Então, a gente vai sempre trazer essa linha também já interagindo com a psiquiatria e a psicologia. Mas a psicologia é mais voltada para o comportamento e emoções e autoconhecimento. É terapia. E na psiquiatria, medicação. Basicamente, sim, compreender qual patologia essa pessoa tem e qual o tratamento mais adequado. Perfeito. Obrigada, Beca Borges, pela sua participação. Próxima pergunta. Anônimo. Sinto que meu filho não consegue mais interagir com as pessoas. Ele só fica no celular e não conversa com ninguém. O que eu posso fazer para ajudá-lo sem que ele se afaste de mim? Esse é um desafio. Gigantesco. E aí? Gigantesco. Bom, eu costumo sempre dizer para os pais que é necessário estudar para educar. Isso sempre foi fundamental. Hoje em dia, mais ainda. A gente tem a facilidade aí, por conta da internet, do mundo digital, da gente acessar as informações. E claro que, além de estudar para educar, a gente entrar no campo da amorosidade, entender este filho. Aqui provavelmente pode ser um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, que está com esse comprometimento, como o doutor falou, da questão desses não limites. Então, como é que eu ponho? Ela pergunta, como é que eu ponho o limite sem que ele sem que ele se afaste dela? Vai com essa amorosidade. Entenda o campo do seu filho, entenda a necessidade dele, entenda o que ele está passando nesse momento. Se estiver na adolescência, a gente não lembra da nossa adolescência, mas tentar fazer essa retrospectiva no sentido de que a adolescência é uma das fases mais difíceis que a gente tem, por questões hormonais, inclusive, por questões orgânicas. Então, a gente vai ter algumas rupturas no comportamento, na emoção, por questão orgânica. Então, como que eu faço? Entendendo o universo desse filho, estando mais conectado com esse filho pelo amor, pelo vínculo que essa família tem. E tentando trazer, de alguma maneira, a informação dentro da maturidade desse adolescente, desse jovem, dessa criança, que este excesso está interferindo nas relações e que a interação social ela é muito importante para a nossa sobrevivência como humano. Eu pensaria assim, que a adolescência, o adolescente fica em gruta, ele fica no seu mundo, desde sempre, né? Nós ficamos, isso é o normal, só que hoje ele fica na gruta, aparentemente conectado, né? Porque ele está lá com as suas redes, recebendo mensagens, olhando histórias dos outros, o que os outros postaram, ou entrando em sites das mais variados, ele está na sua gruta, aparentemente conectado, mas com a internet, com essa rede. E aí a ideia é tentar trazê-lo para a gente. Como? Provavelmente entrando um pouco no interesse dele.
tente fazer algo que interessaria a ele. Então, eu diria para essa nossa espectadora, tente fazer algo em comum com ele. O que ele gosta? Ele gosta, por exemplo, se fosse, eu geralmente oriento os pais, vai cortar cabelo com o teu filho, ou a mãe, vai cortar cabelo, vai na manicure, vai em algum lugar com ele que interesse aos dois, cria essa proximidade. Se for do outro sexo, tente fazer algo. É um garoto, mas ele gosta de cozinhar. Eu tenho um priminho que gosta de cozinhar. Então, a chance para o pai, para a mãe, tentarem entrar para cozinhar com ele, fazer algo. A minha filha adora cozinhar, então tentar entrar para cozinhar com ela, fazer algo que interesse, tirar um pouquinho da gruta e deixar essa proximidade. Deixar aos poucos ela sentir algo benéfico dessa proximidade. Escutar histórias de família. Ontem tinha um sobrinho meu na minha casa e a gente estava falando coisa de família. E aí as minhas duas filhas ficaram lá interessadas, porque queriam saber a história da tia não sei quem, a fofoca que aconteceu numa outra cidade. Então, trazer para dentro com algo interessante, com algo que poderia ser legal para todo mundo. Criar essa intimidade aqui fora da gruta. Tempo de qualidade, gente. Filho dá trabalho, mas vale a pena. Boa tarde, estou na luta com meu filho há 2 anos no vício dos jogos. Não sei mais o que fazer. Já arrumei psicólogo, foi uma vez e não quis ir mais. Estou endividada e ele também. Ele é trabalhador, se fecha e parece que fica angustiado. Como fazer para ajudá-lo? Vamos tentar dar uma ajuda real? Vai, o que você acha, doutor? É muito difícil esse nível de situação, porque ele está dizendo assim, olha, eu estou endividado, então eu não tenho controle, eu estou lá compulsivo pelo jogo, mesmo me endividando a família, ele não consegue parar. Então aí precisamos brecar essa história. E brecar essa história implica em tomar medicação. Medicação é fundamental nesse caso. Então tem remédios que ajudam muito. Às vezes, uma internação. As internações não são mais como eram, a gente faz uma ideia de uma clínica psiquiátrica horrorosa, não, elas são bem mais modernas e tem trabalhos específicos. Procurar, às vezes, grupo de apoio. Algumas universidades têm grupos de apoios específicos para isso. Então, as universidades, procure a universidade ou procure o seu psiquiatra de referência para que tenha um atendimento focado nisso. E isto é um quadro delicado que precisa de um atendimento intenso. Então, medicação, às vezes internação, grupo de apoio, isso tudo ajuda muito. Antes de te ouvir, Vivi, só para não esquecer, eu falei ainda há pouco, se você estava assistindo o programa desde o começo, recebi aqui os voluntários de Amor Exigente e eu conheço de perto esse programa, esse grupo de apoio, e eu te falo que funciona muito. Porque, na verdade, você vai precisar mudar suas condutas em relação ao seu filho também. Só que você vai precisar estar fortalecida e apoiada por essa rede. Então, de repente, o Amor Exigente pode te ajudar. E não adianta você falar assim, não, mas é para ele. Não. Esse vício compromete a família toda, você também está sofrendo por conta disso. Então, vá você também para um grupo de apoio. Vivi. Aquele que cuida de quem precisa de cuidado, precisa também de cuidado. Então, essa mãe, ela precisa sim dessa rede de apoio, precisa sim também desse acompanhamento terapêutico, por exemplo, né? O Amor Exigente pode ser um bom caminho, até por conta deles já terem essa especialização já de muitos anos, trabalhar com essa dependência. Então, ela está dizendo aqui que é um dependente. É uma pessoa com uma dependência de um vício muito diferente, muito novo. Então, a gente ainda está com pesquisas e estudos voltados para isso. Então, a gente ainda está engatinhando muito, tanto na psiquiatria quanto na psicologia, a própria neurociência. Então, de novo, a amorosidade dessa família e essa rede de apoio que precisa, como o doutor falou, com toda essa estrutura. Perfeito. A gente trouxe 2 vezes na sequência o assunto sobre saúde mental. A gente está em janeiro. Janeiro, a psicologia faz o alerta, levanta a bandeira como janeiro branco, né? Que é importantíssimo, e a preocupação com a saúde mental, né, Vivi? Super. Inclusive, vou até fazer aqui um chamado aqui. No domingo que vem, nós vamos fazer uma caminhada na Paulista, a partir das 9h30, em prol da saúde mental pelo Janeiro Branco. Então, se você quiser estar com a gente, vista sua melhor roupa branca e vá caminhar com a gente pela questão da saúde mental. É muito importante espaço como esses, falar sobre saúde mental e principalmente sobre esses temas que hoje estão muito
muito em voga. Perfeito. A Viviane, então, você encontra no vivianesilva.sou e Janeiro Branco, que também é o Instagram dessa campanha Janeiro Branco. Dr. Khalil do Alib, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado a você, Cláudia. Você entra lá na clínica DR, Khalil do Alib, Vivi falou do conteúdo, tem muito conteúdo bom pra gente aprender sobre saúde mental. Clínica DR, Khalil do Alib. E se precisar marcar uma consulta, 11 3284 5876. 11 3284 5876. Muitíssimo obrigada, uma ótima tarde, uma linda semana para vocês. Igualmente. Tá bom? Obrigada. E até a próxima. Até, Obrigada. obrigada.